Agora sim, aleluia. Amados, ó, este é o livro que a gente vai estudar nessas 8 semanas, né? Livros poéticos. Na verdade não é essa capa é antiga, eu enviei no grupo para vocês, né? O layoutzinho lá. Tá lá, depois vocês dão uma visualizada lá, mas a matéria é a mesma, tá? Livro poético, porque eles estão mudando, né? Mudando os livros, são outros autores, então eles mudam também o layout da capa, mas a temática é a mesma, a proposta é a mesma, é discutir os 5 livros poéticos, né, de linguagem poética. Por isso é chamado de livros poéticos, porque a linguagem que é usada, que é o livro de Jó, o livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Cantares de Salomão e Eclesiastes, são esses 5 livros. A gente já costuma iniciar dizendo que para a gente fundamentar uma doutrina bíblica nesses livros poéticos é muito perigoso, porque a linguagem não é literal, né? E tem mais uma coisa ainda: qualquer texto do Antigo Testamento que a gente queira pegar como fundamento de ensinamento, de doutrina mesmo, a gente tem que ter cuidado. A gente só fundamenta doutrina baseado no Antigo Testamento se o Novo Testamento ele confirma, tá certo? Por exemplo, se a gente pega lá os 10 mandamentos, né, conhecido como os 10 mandamentos, o sábado é um mandamento que a gente não é válido para nós hoje, caducou, ficou caduco, teve a sua validade enquanto tinha o seu propósito, referindo-se a um povo naquela época e tal, e tinha um propósito lá. No Novo Testamento, dos 10, o único que não aparece ratificado é o sábado. Todos os outros, sim: não matarás, não cobiçarás, né? Não dirá falso testemunho, não terá imagem de escultura e tal e tal. Então, todos esses 9, eles aparecem sendo confirmados como ensino para nós hoje. Então, Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente precisa sempre olhar dessa forma. O Antigo Testamento tem um ensino. Esse ensino é válido para nós hoje só se o Novo Testamento confirmar isso, tá bom? Porque parâmetro para nós cristãos é o Novo Testamento, e ainda com ressalvas, porque de repente pode estar no Novo Testamento, mas ser algo que está se referindo ao Antigo Testamento. Porque a gente percebe hoje na igreja no Brasil a chamada judaização do cristianismo. A gente vê muitas igrejas evangélicas elas sendo judaizadas, né? O maior absurdo que tem, o mais escandaloso, é o Templo de Salomão, na Celso Garcia, onde o suposto pastor, olhando para ele, é um judeu praticamente, de kippá, do talit, né? Aquela barbona, então característico como um judeu. Quer dizer, é o templo de Salomão, o local, e os objetos inclusive, né? A Arca da Aliança, o candelabro, como peça decorativa eu acho bonitinho esses negócios. Não tem problema, né? Porque a gente às vezes entra na igreja, você vê lá uma Arca da Aliança, né? Mas assim, você atribuir valores, atribuir significados àqueles objetos, como tinha no Antigo Testamento, isso é um erro, tá certo? Isso é a chamada judaização da igreja. Então isso não é saudável, não é bom, e é reprovado inclusive pela Bíblia, né? Pelo Novo Testamento, porque o judeu ele foi um povo de Deus escolhido para um propósito na história. Desse povo, de onde sai o Messias, o Cristo, o Salvador, e inclusive Paulo diz em Efésios capítulo 2, se não me falha a memória, ele vai dizer que Jesus, ele dos 2 povos, ou seja, dos judeus e gentios, fez um só, que a gente chama de igreja. Então a igreja é constituída de judeus e não judeus, né? É assim inclusive que os judeus eles dividiam o mundo, né? Judeus e gentios. Então gentio era todo mundo que não era judeu. E o que o judeu precisa para ser salvo? Aceitar Jesus, como qualquer outro. Não tem, né? Tem uns que pensam assim: não, mas os judeus são um povo escolhido de Deus, eles vão ser salvos e tal. Se reconhecerem Jesus como Messias, como Salvador, sim. Se não, não. Simples assim, irmão, né? Então é muito simples. Então a gente vai começar estudando o livro de Jó, tá? Livro de Jó. A gente vai extrair lições e tentar pensar um pouco mais sobre um dilema que ele dura desde sempre, que é o dilema do por que o justo sofre? Por que o mal existe?
quem criou o mal? Se Deus é todo poderoso, por que Ele não acaba logo com o mal? Será que Ele é todo poderoso mesmo? Porque a questão dos ateus é o seguinte: não tem como Deus ser amor e ser todo poderoso, porque se Ele é amor e Ele é todo poderoso, por que Ele não acaba com o mal? Das duas uma: ou Ele é amor e Ele quer acabar com o mal, mas não tem poder, ou Ele tem poder para acabar com o mal, mas não tem amor suficiente para isso. Olha só o dilema, né? Então essas questões, aquilo que não foi resolvido na antiguidade, né? Inclusive com os pais da igreja, chamados pais da igreja, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros teólogos que não resolveram esse dilema, também não vai ser eu que vou resolver. Então, não é que a gente vai aqui falar assim, então a gente vai ter todas as respostas para isso. Não, nós não vamos ter a resposta por que o mal, por que o justo sofre, por que o mal existe. Não vamos ter a resposta que a gente quer, mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ver como que os servos de Deus, inclusive o próprio Jó, ele enfrentou essas adversidades todas sem perder a sua fé, porque essa é a questão. O justo sofre? Sofre, mas não é um negocinho que a gente vê contraditório, e a gente se pega muitas vezes pensando assim, rapaz, por que eu estou passando essa dificuldade? Porque tem uns camaradas aí que eu conheço, todo enrolado, gente, né? A gente sabe, faz tudo errado, prospera na vida, não tem doença, a família não tem problema, ó, a esposa nem de chapinha precisa, o marido é carinhoso, libera o cartão de crédito, né? Então assim, coisa fenomenal. A gente fala, como que pode? E nós, né, tentando servir a Deus, fazer as coisas certas, a gente sofre. E quanto mais se quer ser fiel a Deus, parece que sofre mais. É mais ou menos assim, irmão? A vida de vocês, a nossa? Claro que é, né, irmão? Claro que é. E a gente vai ver o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Mas vamos lá. Aliás, deixa eu começar já, colocar um termozinho técnico aqui para vocês, só para a gente começar trabalhando essa ideia, que é chamada de teodiceia. Teodiceia. A palavra é essa, parece um palavrão, mas isso aqui, ó. Bom, tá fácil, não tá não de descobrir aqui? Teo, vocês já sabem o que é, né? Deus. Então, aqui ficou fácil. Isso aqui, alguém já viu uma palavra parecida? Não, essa não. Quem é aquele cantor que canta, ele canta os nomes de Deus lá? Kleber Lucas, né? Jeová Rapha, meu Senhor, que cura toda dor. Eu não lembro nada não. Tsedikenu Yahvé. Esse nome aí eu não. Olha aí, eu ouvi alguns monte de vezes, mas eu não sei o que ele fala. Pessoa que era uma língua estranha, né? Eu falei, está cheio de Espírito Santo. É Tsedikenu. Tsedikenu vem da palavra tzedak, que quer dizer justiça, né? Então, Diceia vem de tzedak, que quer dizer justiça. Então, justiça. Esse termo foi cunhado. Justiça, eita, eu estou trocando aqui, eu descobri que eu sou dislexo. Já pensou? Dislexia eu tenho. Justiça. Eu troco o A pelo O, um negócio terrível. Então, esse termo, teodiceia, foi cunhado, foi criado pelos estudiosos da teologia, justamente para tentar explicar a respeito da justiça de Deus. Eles quiseram, esses estudiosos, defender Deus, inclusive, desses ataques. Deus é injusto. Por que ele tem o poder e não acaba com o mal? Por que ele não faz isso? Tem alguma coisa errada no seu caráter. Então criaram aí a chamada teodiceia, que é para explicar a justiça de Deus. Tá? E a gente vai trabalhar então nessa... não durma. Nessa ideia de que Deus, ele permite o mal no mundo com um propósito. Não é que ele criou o mal, mas de onde veio o mal então, se ele não criou o mal e se ele criou todas as coisas? Percebe que vai complicando a nossa vida, irmão, quando a gente vai pensando nessas coisas? Vai complicando, né? Talvez a gente até não pensava tantas
questões assim. E a gente vai pensando, vai complicando mais ainda. Talvez se eu não pensasse, o negócio estava melhor. Não é? Mas é mais ou menos isso. Quando a gente vai pensando em algumas coisas complexas, parece que vai piorando, porque vai surgindo perguntas que a gente nem tinha. Eu me lembro, ano passado, final do ano passado, nós fizemos um trabalho com os casais, foram 4 meses, né? Em uma igreja, e tinha 13 ou 14 casais. E aí, na primeira palestra, tal, né? Os 14 casais. Aí na próxima palestra, um não veio. Estava 13, e eu falei, ué, tem 13 casais, né? Faltando um. Ô pastor, casal, tal. Não, André, o esposo não quis vir mais, não. Não quis vir, né? Poxa, porque ele disse assim, estava tudo certo na vida dele, com a esposa. Depois daquela palestra, eles começaram a brigar. Começaram a brigar, a gente nunca discutiu. Falei, bom, pai, já tem um negócio meio estranho. Nunca discutiu? Como assim? Um casal nunca discutiu, né? Eu fiquei já assim meio. Inclusive, que eu me lembro, as 2 primeiras, ou foi a primeira palestra, inclusive eu falei qual era o papel do homem no casamento. Mais ou menos. E o papel do homem, a segunda seria o papel da mulher, e as outras 2 eu trabalhei outros aspectos lá. E aí ele disse assim, não, mas então nessa questão eu comecei a palestra, que eu me lembro, perguntando assim, seu casamento está tudo bem? Né? Aí a resposta se for assim, não, está tudo bem. Só que isso é direcionado para os homens, né? Mas eu não quero saber a sua opinião não vale, eu quero saber da esposa, porque para você talvez está tudo bem, mas na opinião da esposa, tá? Aí a gente começou, né? Então chegou em casa, a esposa com certeza falou, tá vendo? Não sei o quê. Não, mas olha aí, ele falou da minha vida, não sei o que tem. Aí começou a mexer né? Onde tem um ditado feio, eu não vou nem falar, mas se mexe, quanto mais se mexe, né? Mais piora a situação. Então, na verdade, estava lá, ele não quis tratar o assunto, não quis mexer naquela questão. Então estava tudo bem, mas na opinião dele. Quando a gente estuda, quando a gente vai se aprofundar em questões complexas, a tendência de fato é gerar muito mais questionamentos. Só que a gente precisa, irmãos, entender que a Bíblia, ela não tem resposta para tudo como nós queremos que ela tenha, mas ela tem caminhos para que a gente siga, apesar de não entender algumas complexidades da vida. E aí entra a chamada fé. A fé é quando eu não tenho a capacidade humana de compreender todos os meandros, todos os caminhos de Deus, todas essas questões que não cabem na minha cabeça, mas mesmo assim eu continuo servindo a Deus e continuo tendo uma vida, apesar das tristezas, das dificuldades, do não entendimento de uma série de coisas, eu continuo servindo a Deus e tendo uma vida abundante em Deus. Isso é possível. No sofrimento, é por isso que o Evangelho é algo fenomenal. Apesar de todo o sofrimento que o cristão genuíno passa por causa da sua fidelidade, porque tem gente que sofre por mau testemunho, por fanatismo e por outras questões, né? Inclusive a gente vai ver aqui as cinco fontes do sofrimento. Então eu posso estar sofrendo, pode ser por causa de um pecado meu, de repente, né? Pecado meu, estou colhendo aquilo que eu plantei. De repente eu não tenho nada a ver com a história, outro que fez alguma coisa e me atingiu. Então eu não tenho parte nesse sofrimento no sentido de causa. De repente é um outro, né? Foi uma pessoa me atropelou, quebrou minha perna ou amputou minha perna. Olha o sofrimento que eu estou passando, não tinha nada a ver. Eu estava passando um farol para mim verde na faixa de pedestre, veio o outro embriagado, me atropelou e causou isso. Um exemplo aqui meio drástico, mas só para a gente entender. De repente é o diabo, é o Satanás, porque coisa ruim ele persegue os crentes também, né? Aflige os crentes. É o que a gente vai entrar aqui no livro de Jó. Era algo causado por uma ação satânica. Então, de repente, é o diabo. E aí, como que a gente lida? De repente, eu não tenho
eu não tenho responsabilidade direta por aquilo, de repente não é o outro, de repente não é o diabo, é Deus. É Deus que está pesando a mão por alguma situação, por alguma questão. Pedagogicamente, Deus está me fazendo passar por aquela situação. E aí, quando é Deus, não, aí não tem jeito. Porque quando é o diabo, quando sou eu, quando é o outro, né? Aí a gente ora a Deus e tal, Deus intervém. Mas quando é Deus? Quem poderá nos defender nessa hora? Davi descobriu. Não foi? Ele disse, aliás, o autor de Hebreus disse: coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Opa, mas calma aí, irmão. Deus, ele ainda tem esses métodos? Ah, tem. Não é o primeiro, não é o preferido, mas de vez em quando ele usa certas situações adversas. A gente chama o Martinho Lutero, né, que é a gente está no mês agora da reforma, né? A reforma protestante vai fazer agora dia 31 de outubro, exatamente 500 anos da reforma protestante. Infelizmente, a maioria dos cristãos nem sabe. Nem da data, nem do... Por que é chamado de protestante? Mas nós vamos ter uma matéria chamada História da Igreja e a gente vai... Olha, seria tão bom se fosse agora, né? A gente aproveitaria esse mês e tal, mas não foi possível. Aí talvez eu nem pensei direito em estar colocando aí nesse mês para a gente aproveitar, mas tudo bem. Mas aproveita, eu vou lançar talvez alguns links, algumas coisas para que vocês fiquem informados, né? Já vai adiantando a matéria que a gente vai ter em algum momento desse aí. Está falando do que mesmo? Antes disso? Deus irado. Ah, Martinho Lutero. Martinho Lutero disse que Satanás era a mão esquerda de Deus. Ou seja, que Deus usava Satanás no seu propósito redentor. Olha só. Não é, irmão? A gente vê que, de fato, o diabo... Por que o diabo ainda está aí? Por que ele já não foi julgado? Por que ele não foi jogado já no lago de fogo? Por quê? Então, há já é outro mistério. Então, existem mistérios na Bíblia que a gente não vai desvendar. A trindade, a dupla natureza de Jesus são mistérios. Ou por que o mal existe são mistérios. Por que Deus não julga Satanás? Porque, de alguma maneira, Satanás ainda está em um propósito, no processo, né, redentivo de Deus à humanidade. Ele serve a Deus de alguma maneira. Ele é um servo de Deus, frustrado, mas é. E obedece, inclusive, o que Deus manda. Né? A gente percebe, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o Antigo Testamento é o que a gente vai ver em Jó. Eu estou dando essa introdução toda, só para a gente entrar, tá certo, já percebendo que há algumas realidades, e são realidades, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento e na nossa vida, irmão. E o cristão, por ser cristão, ele não deixa de viver nesse mundo, porque tem gente que acha, depois vocês não me deixem esquecer da questão do diabo, tá? O diabo afligido o Filho de Deus, tá? Porque eu tô, é assim, né? Não falo, vou para lá, vou para cá, esqueço, não volto, vou embora, deixei para trás o negócio. E de vez em quando eu faço mesmo para ver se vocês estão prestando atenção. E outras vezes eu esqueço mesmo. Então, o que acontece? Eu já estou esquecendo, inclusive, do que eu estava falando agora. Peraí. Eu peguei a nossa também. Peraí, que vai ser. Agora tá tranquilo. Há alguns cristãos que acham que vem tanta coisa na mente aqui, eu tenho o desejo de falar tanta coisa, de vez em quando eu trocando um pensamento do outro. É igual meu filho é assim, se não deixa ele falar na hora, ele esquece, aí fala, filho, não, agora eu não lembro mais, já tem outra coisa. Então o que acontece? Tem cristãos que acham, por ser cristão, ele está imune a todas as adversidades. Ele é um protegido de Deus, né? Aquela ideia de ungido de Deus, aquela ideia de que a gente está numa... Filho de Deus não passa por essas coisas. Ah, eu sou dizimista, não fico desempregado. Ó, eu sou ofertante, não passo aperto na vida. Ah, eu busco a Deus, eu oro a Deus, consagro minha vida. Eu tenho fé, não passo por enfermidade. Percebe, irmão? Ah, mas eu fiz tudo direitinho. Eu lembro de um rapaz que a gente trabalhava junto, numa produção, numa empresa. E aí deu alguma coisa errada lá, ele parou, olhou assim, eu fiz tudo certo, deu tudo errado. Tem hora que não é assim, irmão, a gente faz tudo certo e parece dar tudo errado. É a vida. O que Jesus disse em Mateus capítulo número 5? Capítulo 5 de Mateus. Eu acho interessante esse texto na boca de Jesus, né, irmão? Que é para não ter desculpa, né? Porque tem uns aí que falam, não, mas quem falou foi fulano, foi ciclano. Não, aqui é Jesus falando.
Até um rapaz, eu até hoje não entendi o porquê que ele disse assim, eu não gosto de Paulo. O rapaz estava conversando um dia lá, na saída assim da teologia, apareceu lá e disse, não gosto de Paulo. Não gosto de Paulo. Paulo? Você gosta dele ou do que ele escreveu? Não entendi também, ficou um negócio meio... Capítulo de número 5 de Mateus, versículo de número 45, né? 45, 5 e 45 de Mateus. Sim. Olha só. Para que sejais, deixa eu ver, não, eu vou ler desde o verso 44, tá? Para a gente pegar uma noçãozinha melhor aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus abençoa a todos igualmente, justo e injusto, né? Eu me recordo, irmão, de ter ouvido várias vezes, não foram poucas vezes, na igreja, pregação, púlpito, domingo, igreja lotada, pregador inflamado, né? E dizendo assim, olha, amanhã, segunda-feira, se você tiver fé na procura do emprego lá, vai estar você e o filho do diabo, o filho do cão. Se você é dizimista fiel, se você é ofertante, se você é fiel a Deus, você não vai perder a vaga para ele. Pensando assim, rapaz, olha a situação, está aqui o filho de Deus, dizimista fiel, ofertante tal, e está o filho do diabo, segundo as palavras lá, né? Filho do diabo, os dois com currículo assim. Aí o filho do diabo, ele renunciou 5, 6 anos da sua vida, estudo, né? Nem saía direito, pagava com dificuldade lá a faculdade e tal, não ia nem na gandaia, amenizou a gandaia, não ia meio exagero, né? Vai na gandaia, diminuiu a gandaia e tal, estudou, se preparou profissionalmente, se esforçou e tal. Aí está aqui o filho de Deus, dizimista, ofertante fiel, aquela coisa toda, currículo, nem ensino médio direito acabou, preguiçoso, não se esforçou nada, não se qualificou, só porque dá uma esmola na igreja. Aí esse Deus injusto vai falar assim, não, meu filho, a vaga é tua? Vocês acham que é assim? Vocês acham que o caráter de Deus se enquadra nessa situação? Eu acredito, sim, que é possível que de repente tenha uma pessoa mais qualificada e Deus abençoe de alguma maneira o outro, por outros motivos, pode ser que isso aconteça, mas isso não é uma regra, e há algumas questões que a gente precisa ponderar. Agora a gente colocar esse Deus que protege e tem filhos preferidos e tem pessoas preteridas, tem aqueles que são os mimados de Deus e só porque não reconhece Deus, Deus vai massacrar, castigar. Não, Jesus disse, Deus abençoa o justo e o injusto, irmão. A gente chama tudo aquilo que o ser humano desfruta de bênção de Deus de graça comum. Existe a graça especial. A graça especial é o Evangelho alcançando a cada ser humano para revelar Deus através de Jesus. Isso é graça especial. Agora existe a graça comum, que é aquilo que Deus doa dele mesmo ao ser humano como benefício. Tudo que o ser humano tem de bom, faz de bom, sabe de bom, experimenta de bom, desfruta de prazer, é empréstimo de Deus. Agora, como ele usa isso é outra história. Se usa para glorificar Deus, se é grato a Deus, se reconhece que foi Deus que deu, que não foi o seu mérito, que não foi a sua expertise, e até usou de repente meios ilícitos, é outra história. Mas que é Deus que abençoa todo ser humano, é. Agora os meios, aí não é Deus. Mas a inteligência, por exemplo, olha, vê se isso não é graça de Deus. Está passando alguém na rua, lá vem um ladrão, armado, vem um ladrão, saca-lhe a arma, né, para assaltar. A pessoa vai reagir, o ladrão dá uns 2, 3 pipocos, a pessoa morre. Esse ladrão teve a graça de Deus na sua vida. Como? Primeiro, ele tem o dom da vida e da existência, isso é graça de Deus. Ele teve a capacidade motora de pegar a arma, mirar e acertar.
De onde vem essa capacidade motora do ser humano? A inteligência do ser humano. Não é de Deus, irmão? Sim, é de Deus. Não, eu tô colocando um absurdo aqui para a gente ver, né, para a gente desmontar essa ideia de que o que as pessoas fazem às vezes não é a bênção de Deus. Não que elas fazem, a capacidade delas fazerem. Agora, como elas usam isso é outra história. Vou abrir um parênteses aqui. O Santos Dumont, né, que inventou o avião, né? Pelo menos para nós. Os irmãos White lá conversa dos norte-americanos que é tudo para eles. Fominha foi o Santos Dumont, isso é comprovado, fato indiscutível. Então, ele inventou o avião. Só que quando ele criou o avião, ele tinha em mente coisas boas. Quando ele viu, inclusive, sendo usado para matar milhares de pessoas na guerra, ele se desgostou, irmão. Ele viu aquilo e ficou assim, totalmente triste, decepcionado. Quando Deus dá capacidade para o homem fazer o que é bom e ele faz o que é ruim, Deus fica triste. E quando Deus deu capacidade é para que esse homem fizesse o que é bom, não é? Então a graça comum é isso, tudo que o homem faz e tem capacidade de fazer, é Deus que doou. O Tiago, no capítulo 1, me parece que é o verso 17, capítulo 1, Tiago, esse golinho aqui é para pegar a Bíblia, viu, irmão? Só uma dicasinha. Tiago, capítulo 1, eu acho que é o verso 17, que vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ô, Jori, entendeu? Rapaz, é a prova? Bênção pura. Paz, amor. Tudo bem? Obrigado, viu, meu? Nada. Então, irmãos, não é o que diz o texto? Oi? Você viu? Não, tá com o pastor. O pastor esqueceu de trazer aqui. Não, ele me mandou pelo. Eu fiz, não. Em casa eu tenho que passar pela patrona. Então, bora lá, no intervalo a gente conversa sobre esse negócio. Não, é 1,17 mesmo? É? Então, 17, eu tinha visto aqui. Isso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de quem, irmãos? De Deus, não é? Agora, como esse homem usa esse dom que Deus deu, é outra história, é outra coisa, mas é Deus que dá. Então, Deus abençoa a todos, Deus, Ele agracia a todos. Na teologia a gente chama isso de graça comum, é tudo que Deus dá ao homem e ele desfruta. Agora, como ele usa isso aí, é responsabilidade do homem e serão cobrados, inclusive. E isso diz respeito também a ministérios. Aí já vamos estreitar o negócio, né? Para o nosso lado. Isso diz respeito também às responsabilidades, privilégios, dons que Deus deu ao seu povo. Como é usado isso? É para autopromoção? É para subjugar os outros? É para manipular os outros? O conhecimento teológico? A autoridade administrativa, eclesiástica? Olha, irmão, os dons espirituais é para se promover, para manipular pessoas, enganar pessoas. O dom da argumentação, da oratória, é para também aproveitar da fé alheia, para subjugar as pessoas, manipular as pessoas. E isso é dom de Deus. E a Bíblia diz que os dons de Deus, eles são sem arrependimento. Deus deu os dons, agora eles serão as pessoas responsabilizadas por aquilo que elas fizeram com o seu dom. Lembra do capítulo 25 de Mateus? Foi dado 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a outro. O que tinha 2 granjeou mais 2, tinha 5 mais 5, né? Tem a parábola dos 10 talentos, né? Já fez as contas, não? Eu estou tentando lembrar quanto que é os talentos também. Você está me falando, eu falei, se é 5 Não, é porque não tem um titulozinho, a parábola dos 10 talentos? Irmão, eu fiz tudo quanto é conta, nunca deu 10. Porque se era 5, 2 e 1, são 8. Não, mas quem tinha 5 ficou com dobro, quem tinha 2 ficou com dobro. Tá, mas faz a soma, onde vai dar 10 aí? Os 10 talentos. Porque se tinha 5 mais 2 mais 1, foi dado inicialmente. Oi? São os mistérios. Será? Acho que não, hein? Nesse caso não. Tem uma explicação, que foi provocativo, né? A pergunta foi retórica. Então, 5 mais 2 mais 1, se fosse distribuído, dava 8. Aí o outro que granjeou 2, então ficou 4. O outro tinha 5 mais 5, então 14, e o outro 15. Onde vai dar 10? Porque resume-se naquele que tinha 5
e ele dobra para 5. Parábola dos 10 talentos. O outro só repetiu. Agora, o que o outro fez foi a negligência, a omissão. Aí sim é cobrado dele. Ah, Senhor, mas eu sabia que o Senhor é homem duro, hein? Homem que semeia onde não... ceifa onde não semeou. Ah, tu sabia então que eu era assim, rígido? Por que então não pegou aquilo que eu te dei e fez alguma coisa? Né? Entre outras palavras, né? Está escrito de outra forma, mas a ideia é essa. Por que você enterrou mal e negligente, servo? Mal e negligente. Olha, são os dois adjetivos. O outro é bom e fiel, né? Mal e negligente. Então, os dons de Deus, aquilo que Deus dá, é responsabilidade nossa. Inclusive, nós, os cristãos, teríamos solução e resposta para um monte de mazelas que tem no mundo, na sociedade, na vida de muitas pessoas. Está na nossa mão. Deus nos deu talentos. Vocês acham que a sociedade precisaria de psicólogo? Como que surge a psicologia como ciência e como essa profissão que se entende hoje? É recente, não tem aí 2 séculos, não tem, 1 século e pouco. Eu não estou falando da psicologia lá atrás, a ideia, conceito e tal, né, com o chamado Hipócrates, não é Hipócrates, até Hipócrates, e agora, nem Hipócrita, não é hipócrita, é Hipócrates, é o pai da medicina, é aquele que ele veio com os conceitos dos temperamentos e tal, onde surge mesmo a psicologia mais elaborada, né? Mas como ciência e como profissão, é de 1 século e meio para cá, 2 séculos no máximo. Como que surge isso? Por que surge isso? Pela negligência da igreja, no seu poder terapêutico que ela teria diante do sofrimento humano. Olha, irmão, a mensagem do consolo está conosco. Os conselheiros cristãos, os cristãos mais maduros, deveriam ter uma mensagem que amenizasse o sofrimento e a agonia do ser humano. Mensagem de esperança, não é, irmão? Percebe como a gente tem muitas vezes na nossa mão e dado por Deus, porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo. Nós temos dentro de nós Deus. Essa é a hora da glória a Deus. Mensagem dessa, meu Deus do céu. Ó, vocês não entenderam direito, eu vou, tá bom? Reformular aqui. Amados, nós tão limitados que somos, seres humanos, tão pequenininhos, tão pecadores e miseráveis, esses seres humaninhos que transitam pela terra, nós temos dentro de nós literalmente a pessoa de Deus. Verdade. Amém, está melhorando, tá vendo? Então, tem que avisar, né, que é a hora da glória a Deus e tal, né? Então, o que acontece, irmãos? Nesse pensamento todo aqui que eu estou tentando elaborar, eu quero entrar nesse livro de Jó, porque aqui há uma história muito conhecida dos cristãos e não cristãos, inclusive, né? E é tido aqui, inclusive, como Jó sendo um homem paciente. Parece que paciência, ele não tinha tanto assim. Né? A gente estudando o livro direitinho, a gente vê ele se agoniando, perdendo a paciência com um, com o outro. Já começou com a mulher. E aí eles falam assim: rapaz, como que pode Jó, fiel a Deus, chamar a esposa, por muito menos a gente já chamou a nossa esposa de doida. Então, é ou não é? Quem quer confessar pecado agora? Só lembrando que eu estou aqui, podem confessar. Calma aí, vamos deixar para lá, senão a gente separa até casais se tem algo. Então Jó, na verdade, o adjetivo não seria nem paciência, seria perseverança. Esse seria o termo melhor para a gente usar a respeito da atitude de Jó, perseverança. E é isso, irmãos, que a gente vai trabalhar. Em meio a toda essa dificuldade, o cristão, ele não para, ele persevera, ele continua, ele não muda a sua disposição interna e nem externa de servir a Deus. Ele não desvia, usando as palavras que a gente está mais acostumado a ouvir, né? E desviou, não aguentou a prova. Como aí não aguentou a prova? Como não aguentou a prova? Então, será que Deus permitiu que ele fosse provado além do que ele podia? Não. Nós conhecemos até o texto e veio na mente de vocês agora, lembra? 1 Coríntios, foi esse que veio na mente de vocês, eu sei. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 12. Já estava abrindo, inclusive. Aí, ó. Quando eu falei aqui,
não veio sobre vós tentação a não ser humana, né? E fiel é Deus que não vos deixará ser tentado acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Não é isso? 1:12 ou 1:13? Você está até marcado. Não é? Então olha aí, então não é que Deus deu ou permitiu uma dificuldade além da nossa capacidade de suportar. Houve alguma coisa em nós que nós desistimos da caminhada, porque talvez nós deixamos de lançar mão, de utilizar, essa palavra utilizar meio, não gosto muito, mas foi o que veio agora, utilizar os recursos de Deus, ou nos faltou a compreensão dos processos da vida. Não, a nossa vida ela é constituída de processos. Eu que tenho um filho de 10 anos, outro encaminhado agora eu ia falar semanas para ficar mais refinado, mas esqueci. 12 semanas. 12 semanas. 12 para 13 semanas. Ele está com umas 27 semanas, sei lá. 12 para 13 semanas está lá. E aí assim, o pensamento, antes de ter filho, era assim: quando eu tiver um filho, eu não vou deixar que ele sofra aquilo que eu sofri, passe o que eu passei. A maioria dos pais pensa isso. Olha só, meu, a gente quer ser mais do que Deus, porque Deus não faz isso com a gente. E a gente precisa lembrar que aquilo que nós somos hoje é devido aos processos e às dificuldades que nós passamos na vida, é o que moldou o nosso caráter hoje, o que nos fez dar valor a certas coisas, a saber o valor de algumas coisas, de pessoas, de amizade, de relação, de valor mesmo, de dinheiro inclusive. Não foram os processos, não é? Então esses processos, eles são naturais da vida e não tem como. Eu acho que eu falei semana passada para vocês que é o conselho que eu dou para o jovem, porque o jovem é meio alienado, né? Acha que a vida é assim, é um mar de rosa, o casamento vai ser só vitória, agora é só vitória, é nada, né? Somente a menina tem aquele sonho assim de vai vir um príncipe montado num cavalo branco, aí depois em casa descobriu que casou com um cavalo, né? Aquela menininha bonitinha e tal, toda delicada, tem TPM, tem bafo, chulé, é preguiçosa. Eu estou exagerando? Eu estou exagerando, não é assim. Eu falo para todo jovenzinho: a tua namorada tem bafo. É porque ela escova o dente antes de encontrar. Não é, irmão? Não é verdade? Esse menino está tudo iludido, né? Mas é a realidade. Olha só, quando a gente começa a desanimar os meninos, se eles querem casar, é porque eles vão ser assim, bem sucedidos no casamento. É só mostrar a realidade. É igual ao Evangelho. O Evangelho hoje, por que muitas pessoas estão abandonando? Porque não é mostrada a realidade das coisas. Quer servir a Jesus? Jesus disse: quer mesmo me servir? Jesus começou assim: quer mesmo? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, só depois siga-me. Já começa por aqui, irmão. Bem diferente dos nossos apelos nos púlpitos, né? Pelo amor de Deus. Venha para Jesus, todos os teus problemas vão ser resolvidos. Não tem assim, né? Tem uma igreja que tem esse símbolozinho, né? Vou falar qual é, né? Tem assim, né? Jesus Cristo é a solução dos seus problemas, é o jargão, né? Mas não está só lá, está em muitas igrejas nossas. Essa proposta falsa, essa proposta que nunca teve na boca de Jesus, de falar: não, o Evangelho é a solução dos seus problemas. Na maioria das vezes, o Evangelho é a problematização das dificuldades da vida. Eu misturei todas as palavras. É a potencialização da dificuldade. O negócio estava até ruim, mas agora ficou péssimo. Eu tinha algumas amizades, agora acabou todas. Nossa, eu não tinha nem dificuldade de resistir a algumas coisas, agora parece que piorou a minha vida. Ou a experiência de vocês não foi assim? Porque se não foi, eu desconfio se houve conversão. É fato, não é, irmão? Não é? Que está tudo bem, a gente pecava, uma maravilha, e queria mais, e o diabo falou: não, isso aí deixa quieto, isso aí já está indo, já está tudo certo. A gente já estava no inferno mesmo, abraçava o diabo. Já que está no inferno, abraça o diabo. Então já está, mas depois que aí aceitou Jesus, veio o Espírito Santo, ó, adjetivo.
o Espírito Santo no meu coração. Aí já tinha aquela dificuldade, o pecado dentro de mim, aquela luta. E a pior coisa que existe é descobrir que jamais o nosso velho homem se converte. Não existe conversão para o velho homem. O velho homem não se converte. Não, no batismo ele sabe nadar. O homem é terrível. Ele não morre nem nas águas, não. Ele vai nadando e sai com a gente e não deixa a gente. E é um conflito para todo sempre. Amém. É o que diz o Gálatas, irmão. Eu falo assim, eu falo, meu Deus, não é Bíblia. Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. Não é o texto. Né? Porque a gente vai falando assim, eles não vão falar nada. Esse professor está 13. O professor está meio. Qual capítulo? Capítulo 5 de Gálatas, versos 16 e 17. Há uma luta, há uma batalha entre o espírito e a carne. Esses opõem-se um ao outro para que a gente não faça o que a gente quer. Se nós andamos em espírito, nós não cumpriremos os desejos ilícitos da carne. Mas há uma batalha, irmão, né? Capítulo 5, 16 e 17. Há uma luta contínua. Ele não se converte nunca, é impossível. Velha natureza não se converte. O que a Bíblia diz? A Bíblia tem 3 expressões radicais para como a gente trate esse velho homem. Primeiro, mate-o, crucifique-o, sepute-o. São os 3 termos que eu me lembro agora, né? Faça morrer a vossa velha natureza, crucifique o velho homem, sepulte o velho homem. É isso, irmão. Diariamente, foi o que Jesus disse. Tomar a cruz diariamente. O que é tomar a cruz, irmão? Eu sei que tem uma ideia errada assim de tomar a cruz. Minha cruz é aquele cunhado meu. É a minha esposa, minha cruz. Eu tenho que carregar essa mulher. Esse marido mala, sem alça, sem rodinha, no dia de chuva, de papelão ainda. Mala ruim, meu. Isso é minha cruz. Não. A nossa cruz não diz respeito a ninguém. Não é o sentido esse que Jesus colocou nesse termo. Quando ele diz assim, tome a cada dia, só para a gente perceber isso também, é algo diário. Não é algo de uma vez por todas. Se eu fiz isso agora, acabou. Não tem descanso, irmão. O velho homem, ele está ali todo dia, todo momento. Se a gente não sufoca-o todo dia, se a gente não mata-o todo dia, se a gente não crucifica e sepulta-o todo dia, pode ter certeza que o dia que a gente não fizer isso, ele surge. É ou não é? E às vezes alguns dizem assim, 5 minutos só. É o velho homem dizendo, eu só preciso de 5 minutos para trazer consequências sobre tua vida, que talvez vai durar por toda a tua vida. 5 minutos, porque é o que eu preciso para colocar algumas palavras na tua boca, para que você fale e fira aquela pessoa por décadas. É ou não é, irmão? Não é assim? Não estou exagerando nem falando besteira, né? E é Bíblia, inclusive. Então, quando Jesus diz assim, tome a cada dia a sua cruz, o que ele estava se referindo? Eu vou fazer outra pergunta, a gente já vai para o intervalo, tá? Tem merenda hoje? Hoje não fiz nem nada, nem não tem merenda nenhuma, né? Pelo menos estica as canelas, tomar água e volta. Já volta tudo bem, Varão. Então, deixa eu esticar mais 5 minutos para tentar concluir aqui o pensamento. Quando uma pessoa, nos tempos de Jesus, que a gente precisa entender isso, quando a gente pega o texto bíblico, a gente precisa entender o cenário, por que foram faladas aquelas palavras e que significado e impacto aquelas palavras tinham. Porque tinha um impacto, porque havia uma realidade, né? Então foram faladas, tome a sua cruz, para nós hoje não tem sentido, que ninguém hoje é crucificado. Tome a sua cruz, né? Mas quando Jesus disse assim, tome a sua cruz, o que seguia quando um condenado tomava a cruz? Isso foi uma pergunta. A morte, provavelmente. A morte? Então tomava a cruz, o que seguia era a morte. Jesus está falando isso. Tome a sua cruz, ou seja, morra. Morra. O discípulo de Jesus, o discípulo que segue a Jesus, ele tem que passar pela morte, irmãos. Se nós não passarmos pela morte do velho homem, não tem como a gente produzir fruto. Jesus disse, se a semente de trigo caindo na terra não morrer, ela fica só. Agora, se morrer, dá muito fruto. É na nossa morte,
é um paradoxo que tem aqui, né? Na nossa morte é que surge a vida. É na morte do velho homem é que o novo homem surge. É na morte dos meus desejos é que o Espírito Santo faz nascer os desejos dele na nossa vida. É na minha renúncia, no negar dos meus desejos pecaminosos. Não é que todo desejo meu é pecaminoso, né? Não é. Nessa morte é onde o Espírito Santo vai plantando a vida, irmão. Então é um paradoxo que tem. Então, por isso que Jesus disse assim, quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim, salva. Então onde está a nossa salvação? Na nossa morte. Onde está a nossa salvação? Quando a gente se perde e a gente está sendo convidado para se salvar. É por isso que tem muita gente morta espiritualmente. Tem muitas igrejas cheias de pessoas vazias da vida de Deus. Isso é um fato. Vida abundante. Não estou falando de vida religiosa, não. Estou falando de vida do Evangelho. Aquela vida que ela não cabe em si. Aquela vida onde não cabe nenhum tipo de morte. Onde a angústia vem, mas do jeito que vem, ela vai. Porque é tão transbordante a vida. Ela jorra. Não é o que diz capítulo 7 de João, verso 37, 38, 39? Jesus, ele trouxe ali uma mensagem assim que eu fico pensando, meu Deus, se a gente vivesse essas propostas, ou essa proposta do Evangelho, em parte expressada aí no capítulo 7 de João, verso 37, 38 e 39, Jesus viu aquela vida religiosa, monótona, aquele negócio assim, sabe? A gente vai ler aí, ver se vocês conseguem comparar alguma coisa, ver se tem alguma semelhança. Qualquer semelhança pode ser só coincidência, né? Mas vê se a gente, olhe para mim, olhe para cá. Mas Jéssica, tente achar onde se divide a minha sobrancelha, o meio dela. Enquanto não achar o pelinho que divide a banda esquerda da direita, não pare de olhar, tá? Isso aqui é estratégia para prender a atenção de vocês. Então, está falando do que mesmo? Tá. Não, mas antes disso aí, só para a gente comparar o que Jesus estava presenciando lá no momento. Jesus estava em um culto religioso, tá certo? Com rituais que era padrão do judaísmo, das leis de Deus, e era algo que era feito à risca, todo dia. Então, estava vindo lá o povo, né? 7h30 para o culto, sentaram, fizeram aquela oração inicial, leram a palavra introdutória, cantaram os 3 hinos da harpa, deram oportunidade para as irmãs, para os jovens, para as criancinhas, para os varões, para o coral, deram oportunidade para o testemunho. O pregador veio, pregou os 30 minutos. Foi generoso, 30 minutos. 30 minutos aqui foi algo generoso, né? A gente sabe que é um pouquinho menos. Ou bem menos, né? Porque os nossos cultos são o culto Martinho da Vila, né? Canta, minha gente. Mensagem mesmo tá. Então, o que acontece? Aí foi feito o convite, o apelo do pecador. Na bênção apostólica, Jesus olhou assim. Irmão, não tem nada a ver com assim, não é isso que está escrito, tá? Está escrito lá, é um culto, né? Onde o povo, eu vou falar da Bíblia agora, né? Que eu peguei o nosso só para comparar se tem alguma semelhança. Então, a gente vive isso, não vive no dia a dia? Não é um negócio assim que a gente já sabe, inclusive, quem vai fazer, quem não vai fazer, como que é, não tem muita novidade, né? Eu não estou falando nem novidade de coisas diferentes, eu estou falando de vida nessas coisas. Não é que a gente tem que mudar totalmente, radical, cada culto tem que ser um negócio totalmente estranho, totalmente diferente, não é isso. Eu estou falando da vida no que se faz, é essa a questão. Porque aí estava assim, fazendo o ritual que o Antigo Testamento ele tinha orientado. O sacrifício, os dias da festa, né, 7 dias, no último dia, inclusive o verso 37 vai falar isso, no último dia da festa, Jesus estava sentado. O que estava sendo feito lá? Tinha um sacrifício lá no local. O sacerdote, com a jarra de prata, ia até o tanque lá de Jacó, pegava assim uma água, né, e derramava sobre o sacrifício do animal que estava lá. Isso era chamado de sacrifício de libação.
O sacrifício menor sobre o maior. Então isso era feito. E Jesus vendo aquilo que era feito todo ano através de séculos e séculos e séculos. A mesma coisa. A religião judaica se tornou uma religião. Que mais ou menos tem se tornado a nossa religião. Mais uma religião. Não é, irmão? É ou não é? Qual é a diferença nossa para muitas religiões? Eu vou explicando ao longo do curso aqui, semelhanças que nós temos, que é uma religião. E o Evangelho é algo muito maior do que isso. Não é a proposta de uma religião sem ídolo, uma religião sem galinha degolada, uma religião sem a penitência. Não é uma religião que não tem essas coisas. A proposta do Evangelho é vida, irmãos, abundante em Cristo. Tá certo? Que ultrapassa esses ritos e rituais. Aí estava lá. Aí Jesus vendo aquilo, a Bíblia diz que Jesus se coloca em pé. Ele ficou indignado, porque nunca foi a proposta de Deus que o seu povo tivesse uma religião, e sim que desfrutasse de uma relação com Deus. Essa é a questão, é o ponto. E aí Jesus se põe em pé e ele diz bem alto: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, rios de água viva jorrarão do seu ventre, né, para a vida eterna. Verso 39 vai dizer: e isto dizia Jesus a respeito do Espírito Santo que ainda não lhes fora dado. Olha só, irmãos, essa é a questão. Vida abundante, não é? A vida com Deus. Essa que é a questão que a gente precisa entender. Então o sofrimento é inerente à situação, à condição e à natureza humana. As tentações, as dificuldades, as enfermidades, as agonias, as tristezas, a morte inclusive como sendo o ápice de tudo isso, todo cristão ou os cristãos, como qualquer outro ser humano, está sujeito a passar. Porém, nós temos uma resposta na Bíblia onde a gente lida com esse sofrimento de uma maneira diferente. Aí que entra a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Face à morte, à agonia, à dificuldade, à tristeza, o sofrimento, nós nos comportamos de uma maneira diferente. Nós só não nos comportamos de uma maneira diferente por uma questão religiosa, de comportamento, e sim por conta de um entendimento e de uma ação do Espírito Santo no nosso coração. E isso faz toda a diferença. Vai no enterro de servos e servas de Deus e vai num velório, no enterro de gente que não conhece a esperança da vida futura. Não é? Acho que ali que é o lugar onde a gente mais vê essa diferença toda, não é? Num leito de morte, numa UTI, né? A gente vê, não é que o crente não sofre, mas há uma diferença, porque a gente ali lida diferente, porque a gente tem um entendimento diferente, uma relação diferente, inclusive com a eternidade, que é aqui que o negócio pega, é na beira do aqui para a eternidade, crendo ou não crendo, mas aqui a angústia da alma, ela vai se aflorando, né? Então, é lá no espírita, o espírita acredita que vai ter reencarnações, não sei o quê, mas ele sofre, a sua alma, porque a sua alma não é espírita. Não existe alma espírita, alma evangélica, alma católica, isso não existe, né? Não. Eu acho que a melhor explicação é mesmo quando Paulo declara, vou falar aqui com as minhas palavras, que viver para mim é Cristo e morrer para mim era lucro. Eu não entendia isso, né? Paulo ele conseguia passar, ele tentava passar isso por É porque ele tem o consolo do pós-mortem, né? Exatamente. do além-vida. Ele tem. Nós, irmãos, a morte para nós, lógico, não tem nenhuma beleza. A gente também vê uns cristãos meio românticos, né? A morte é um veículo que nos leva na presença de Deus. O que é isso, mano? Não quero carona nesse negócio, não. Não vou. Não, que negócio de morrer. A morte para mim é uma desgraça, em qualquer situação, inclusive do servo de Deus, da serva de Deus, é uma desgraça. A morte é uma desgraça para qualquer um, para o salvo e não salvo. Para o não salvo, pior ainda, porque ele vai se deparar com a segunda morte, com a morte eterna. Existem 3 mortes: a física, a biológica, a espiritual e a eterna. A física,
biológica no caso, pode ser até revertida, não é? Existe um milagre. A espiritual, o Evangelho vem aqui e dá conta disso, que ele estava morto espiritual, ressuscita ou revive. Agora eterno, irmão, já era. Morte eterna, separação definitiva da presença de Deus, não é aniquilamento de existência, porque se fosse aniquilamento de existência, você, tudo bem, não tem nem por que temer. Agora não é, é separação definitiva da presença de Deus. É o pior castigo que pode ser imputado sobre um ser humano. Não é chama do inferno, não é garfada do diabo. Não é. Inclusive essas imagens que nós temos do diabo foi inventado até mesmo pela igreja, né? Pelo catolicismo. É uma teologia popular que a gente chama, né? Não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver. Passa longe. Agora a questão é isso, irmãos, a eternidade. A eternidade, a alma, ela existe angústia, né? Essa angústia do desconhecido. Agora o servo de Deus não. Mas a morte para nós não é vantagem. Eu não tenho medo de morrer, eu tenho dó de morrer. Não, eu tenho dó. Se um dia eu morrer, eu acredito que não vai acontecer comigo. Se um dia eu morrer, eu vou ficar olhando assim e falando: caramba, hein? Que dó. Não é não? Já pensou? Eu vou ficar com uma dó enorme de mim. Porque assim, eu espero sinceramente ser arrebatado, vivo da Silva. Essa é a minha esperança. Como inclusive era de Paulo, né? Nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ele esperava em vida. Todo cristão tem que esperar a vida. Em vida. O arrebatamento, a morte para mim, eu não, é assim, de fato eu não acredito que eu vou morrer, sinceramente. Pelo jeito que eu acredito não, que eu serei arrebatado, é fato. Mas vai que eu não acerto, né? Vai que eu estou enganado. Eu acredito não, mas vai que. Na lápide minha, eu quero que escrevam. Não, antes disso. Esquece lápide, esse negócio. Lá eu deitado. Eu lá deitado, assim. Eu acredito que vai ter um bocado de gente. Eu acredito. Tá devendo muito, tô brincando. Estou devendo, mas está dentro do comércio, do trato comercial. É por isso que se eu morrer hoje não tem problema. Tem a dívida que fica aí, está acordado. É um acordo, entendeu? É a viúva que tem que se virar. Estou brincando. Então assim, eu quero, irmãos, que todos, em uma única voz, falem a seguinte frase: olha, ele está se mexendo. Não vai dar nem triste. Né? Então quer dizer, mas vai que não falam isso. Na lápide, eu quero que escreva assim: fui, mas contrariado. E olha, se de fato eu for para o cemitério, eu vou de a pé, para ver a última paisagem. Eu não morrer, não é comigo não esse negócio. Então. Amados, nós vamos